Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tamires Nunes e hoje eu vou apresentar o relato de experiência na residência pedagógica, aspectos da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, a compreensão do espaço geográfico. Este trabalho também foi realizado pelos estudantes Letícia Melo Santos Antunes, Paulo Ricardo Silva, Lucas Agostinho Coelho Sales e Jorge Augusto Alves. Introdução. Este trabalho destaca a integração bem-sucedida do Programa de Residência Pedagógica em Geografia da UFVJM durante a Feira Científica na Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, que ocorreu em abril de 2023. O tema proposto pela escola foi de água. A abordagem geográfica aliada à disciplina de português no 7º ano do ensino fundamental resultou no conhecimento do meio físico, cultural e na conscientização crítica a respeito da bacia hidrográfica do Rio de Jequitinhonha, através de estudos bibliográficos e a preparação de aulas e atividades interdisciplinares. A Feira de Ciências não apenas evidenciou as características geográficas, ambientais e culturais da região, mas também promoveu a formação de alunos críticos e conscientes sobre a região que eles residem. Objetivos: a sociedade contemporânea enfrenta o desafio relacionado ao descaso com os recursos hídricos. Nesse contexto, a atividade proposta busca enfrentar essa problemática, enfatizando o papel crucial das disciplinas escolares para a formação dos alunos com uma perspectiva crítica e consciente sobre a questão ambiental. Para isso, selecionamos 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar a relevância da geografia na compreensão do espaço geográfico. Segundo, promover a interdisciplinaridade entre a geografia e português. E, por último, abordar os aspectos físicos, geográficos e culturais sobre a bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Metodologia. Para alcançar nossos objetivos, preparamos aulas expositivas e atividades baseadas em um levantamento bibliográfico sobre a bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Delimitamos 3 subtemas: as lavadeiras, que ficou responsável a ser trabalhado pela professora de português. Segundo, as características físicas do meio. E terceiro e último subtema, as atividades econômicas e seus impactos ambientais. Resultados. Na feira científica, os alunos apresentaram suas pesquisas de forma criativa e consistente. A sala foi decorada com meticulosidade, trazendo as características locais do Vale de Jequitinhonha, e todos os alunos puderam colaborar de forma evidente. A apresentação das alunas vestidas como lavadeiras, acompanhadas por cantigas e imagens projetadas, trouxe autenticidade ao tema. Nas imagens abaixo, a gente vê a exposição das pesquisas realizadas pelos alunos em cartazes para apresentação. Na imagem à esquerda, a gente vê figuras e o desenho da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, e à direita, os aspectos culturais do Coral das Lavadeiras de Almenara. Na primeira figura, do lado esquerdo, a gente pode ver as alunas vestidas de lavadeira na beira do rio, caracterizadas com saias longas, as bacias e as roupas sendo lavadas na beirada do rio. Ainda na figura 2, do lado direito, a gente pode ver a apresentação dos aspectos econômicos do vale. O aluno está ao lado de uma mesa com artesanatos feitos no Vale de Jequitinhonha. Na figura 3, a apresentação dos trabalhos para os visitantes na feira, o momento em que os alunos puderam passar tudo que eles estudaram para os visitantes. Conclusão. No cenário atual, surge uma necessidade de conscientizar a sociedade sobre a relação do uso dos recursos hídricos. A partir disso, a escola desempenha um papel essencial na promoção da educação ambiental crítica. A experiência marcante da Feira de Ciências não apenas sensibilizou os alunos, mas também atinge toda uma comunidade escolar para a valorização e preservação da bacia do Rio Jequitinhonha. Muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer a CAPES, a UFVJM, a Faculdade Interdisciplinar de Humanidades, ao curso de Geografia, ao Programa de Residência Pedagógica e à Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda. Muito obrigada.
Meu nome é Daniela Rodrigues Silveira Colares. Sou estudante do segundo período do curso de Pedagogia pela UFVJM e venho apresentar a vocês o nosso trabalho sobre a acessibilidade educacional no município de Francisco Sá, Minas Gerais. Sou participante do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E o nosso PIBID vem mostrar como está a acessibilidade e inclusão de PCD, que são pessoas com deficiências e ou transtornos em nosso município. A acessibilidade é um termo inovador para abrir os horizontes e efetivar a participação dos alunos nos processos de ensino, viabilizando um ambiente inclusivo, reconhecendo as necessidades de cada aluno. E essa acessibilidade surge como um passo para a tentativa de retratação e eliminação da exclusão. O nosso objetivo com esse PIBID foi o de reconhecer, ou seja, conhecer melhor sobre a inclusão e traçar o perfil de acessibilidade das pessoas com deficiências e ou transtornos nas escolas da rede pública de ensino da nossa cidade. A amostra foi composta por 8 escolas públicas de educação básica aqui do nosso município de Francisco Sá. Nossa metodologia, ela foi desenvolvida através de um questionário do Google Forms com questões fechadas, obtendo os resultados através de estatísticas. De acordo com essas estatísticas, pode-se destacar que 7 das 8 escolas há estudantes público-alvos da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades, a superdotação. Verifica-se um número reduzido, onde 5 das 8 escolas não possuem as salas de recursos multifuncionais, que são os espaços da escola, onde se realiza o atendimento educacional especializado para os alunos com deficiência, com estratégias de aprendizagem e ainda promovendo e favorecendo a construção do conhecimento desses alunos, onde são acompanhados por profissionais de apoio atuantes em todas as escolas pesquisadas. Percebe-se que ainda há muito que se agir para a implantação das salas de recursos multifuncionais em municípios de pequeno porte. Contudo, vale ressaltar a importância do PIBID nas escolas regulares comuns para o processo de formação dos futuros docentes, que trabalharão com o público-alvo da educação especial. Agradeço, em nome dos demais colegas,
a UFVJM, a CAPES e ao PIBID por essa oportunidade de crescimento profissional e valorização acadêmica. A todos eles o nosso muito obrigado. Olá, eu sou a Beatriz Soligo Gama, graduada em Humanidades na UFVJM e mestranda no Programa de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, e venho compartilhar uma experiência fruto da parceria entre a Escola Capitão Miguel Jorge Saf, o Espaço Educacional Contraponto e a UFVJM. Nesse ano, realizamos um projeto chamado Diálogos entre Educação e Permacultura, formando professores para a sustentabilidade, que buscou disseminar 5 tecnologias sociais através da situação de estudo. Esse projeto aconteceu em Congonhas do Norte, na Escola Capitão Miguel Jorge Saf, com os estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio. Para a construção e realização das práticas, a gente se inspirou no livro Tecnologias Sociais da Permacultura e Educação Científica, organizado pela Luciana Laim e Geraldo Fernandes e escrito por diversos atores. Sua implementação se deu pelos desafios relacionados a saneamento básico e escassez hídrica presente em Congonhas do Norte e região. Além disso, buscamos estabelecer uma relação mais horizontalizada entre universidade e escola, em que a escola também participa ativamente da construção de conhecimento e realização de pesquisas. A situação de estudo ela é uma abordagem curricular que busca conectar o ensino de ciências com a realidade dos estudantes. Essa abordagem envolve um diálogo interdisciplinar entre diversos atores, como a gestão e os docentes da escola e licenciandos da universidade. As tecnologias sociais trabalhadas foram a bacia de evapotranspiração, o aquecedor solar de baixo custo, o filtro biológico, o biodigestor e o tanque de ferro-cimento para a captação de água de chuva. Nesse ano, contamos com 2 visitas dos licenciados do curso de Biologia da UFVJM. Na primeira visita foi abordada a bacia de evapotranspiração e na segunda, o aquecedor solar de baixo custo. Na primeira visita, os estudantes fizeram um estudo do meio em que tiveram a oportunidade de analisar a qualidade da água da região e perceberam que a situação é bem crítica. Além disso, também passaram a visualizar a sua participação na universidade. Muitos deles nem imaginavam pisar dentro desse lugar. Fizemos reuniões mensais com os professores, mas notamos uma certa resistência na participação e construção das práticas. Além dessas práticas com os licenciandos, também foram aplicados jogos cooperativos e atividades voltadas para a colaboração, para que os estudantes entendessem a importância de trabalhar juntos, a importância de disseminar práticas que sejam a favor da comunidade. A gente buscou fazer as atividades da forma mais leve e criativa possível para que a gente também inspirasse esses estudantes e o corpo docente, todo mundo que estivesse envolvido, a implementar isso na comunidade e contribuir para que a realidade melhore cada vez mais. Em relação à situação de estudo, percebemos que ela não aconteceu de forma plena, mas ainda assim houveram atividades multidisciplinares bastante significativas. Depois da abordagem das 5 tecnologias, os estudantes construíram um protótipo de cada tecnologia e fizeram uma exposição na Feira de Produtores em Congonhas do Norte. Também fizeram um panfleto para distribuir pela população durante o evento. A partir dessa experiência, percebemos que é essencial o diálogo, a construção coletiva e a participação ativa de todos os envolvidos. Bom, para mim essa experiência foi extremamente rica em aprendizados, me gerou muita reflexão, contribuiu demais para o meu papel enquanto educadora, pude desenvolver alguns jogos, adquirir novas habilidades, perceber o corpo docente, discente, a gestão da escola, o espaço da escola de outra maneira. Me estimulou a estudar ainda mais formas de aprimorar as minhas práticas, de encontrar ferramentas que contribuem com o processo de formação. Me inspirou a escrever outros projetos voltados para a disseminação das tecnologias sociais da permacultura. Foi interessante refletir também que muitas vezes a comunidade enfrenta diversos problemas, mas a maioria das pessoas não perceberam que aquilo é um problema. E isso mostra a importância da educação, promovendo processos de formação voltado para a conscientização, né, para que os cidadãos consigam participar ativamente das suas comunidades, pensando num bem para todos, né? E a gente vê como as tecnologias sociais nesse sentido pode contribuir muito, né, para a solução de diversos problemas,
ainda mais contando com a construção coletiva e a participação ativa dos cidadãos, né? E, enfim, tem sido uma experiência muito significativa. Então, eu agradeço a todos os envolvidos, a todos os esforços feitos até aqui, né? A professora Luciana Naim, a Maíra Goulart, a Alessandra Lopes Calvão, ao Júlio César, ao Geraldo, por todos os conhecimentos e práticas compartilhadas até aqui. E eu espero que a gente possa disseminar cada vez mais essas tecnologias e divulgar as práticas aí da permacultura como uma forma de regenerar esse planeta que se encontra numa situação tão catastrófica. Muito obrigada a todos. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem vendo. Hoje eu vou apresentar aqui no Sintegra, no ENID, um relato de experiência sobre o uso de recursos tecnológicos para o ensino de estatística. Esse trabalho vai ter como autores o professor Clodoaldo, eu, no caso o apresentador David, Eduardo Nogueira, Juliana Maria, Raniele Alves, Rian Mendes e Samuel Carlos Teles. Todos esses pertencentes à UFVJM do campus Mucuri, aqui de Teófilo Otoni. Bom, o trabalho foi orientado pelo professor Dr. Clodoaldo Teodósio e os discentes da prática de tratamento de ensino da informação, que é uma disciplina aqui do curso de licenciatura em matemática, onde os discentes foram eu, David, Eduardo, Juliana, Raniele, Rian e Samuel, tá? Bom, sobre os objetivos, aquilo que a gente almeja alcançar, né? Almejava alcançar com essa proposta. Bom, a gente procurava fortalecer a base dos meninos quanto ao ensino de fração e porcentagem, também sobre as medidas de tendência central, né, as moda, média e mediana, e também incentivar a análise de gráficos, né, tanto analisar como interpretar o que um gráfico quer dizer com seus dados. Também introduzir conceitos básicos de probabilidade, desde espaço amostral, chances de tal evento ocorrer, e buscávamos também abordar de forma lúdica esses conteúdos. Então, esse abordar de forma lúdica podemos considerar como objetivo principal, já que eles já têm uma forma de enxergar esse conteúdo de maneira tradicional. Então, através desses usos de recursos tecnológicos, nós tentávamos trazer de uma maneira mais interativa para eles. Bom, agora sobre a experiência vivenciada, essa atividade a gente buscava ensinar estatística e probabilidade com aplicativos. Foi projetado 3 aulas de 50 minutos e também buscamos trabalhar com meninos do fundamental e nesse caso a turma escolhida era do 9º ano. Os materiais utilizados foi o pincel, quadro branco, apagador, fita métrica, lápis ou caneta, folhas com atividades impressas e também os aparelhos eletrônicos, né, notebooks e celulares. O planejamento em sala foi feito o planejamento no caso dos autores foi feito durante a disciplina de prática do tratamento de informação. Nós, a convite do professor, pensamos essa atividade, escolhemos a escola campo, aproveitando que alguns dos colegas já estavam estagiando na escola, que é uma escola grande aqui da cidade, e passa por alguns problemas, porque essa escola já atendeu muitos alunos e hoje está com um número muito abaixo de estudantes por turma. Então, buscando atender essa escola, nós acabamos fazendo essa escolha. Já a aplicação da atividade, como foi dito, foi feita em 3 aulas, uma aula por semana. Buscamos revezar entre os autores, já que eram 3 aulas e tinha mais autores do que aulas, nós tivemos a ideia de revezar o planejamento e a aplicação, mas com todos indo em todas as aulas. Bom, a primeira aula a gente pensou em quê? Vamos trabalhar média, moda e mediana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos medir a altura de todos, que é uma coisa que eles gostam de ficar vendo que é o mais alto, que é o mais baixo, certo? E vamos utilizar a média, né? E aproveitamos e já revisitamos alguns números, né? Os números decimais, né? Trabalhar com fração, certo?
E também mostramos o que seria a moda e o que seria a mediana através da altura deles. E no final da aula nós passamos algumas folhinhas, né, com algumas atividades simples de média, moda e mediana. Já na segunda aula, usamos conceitos básicos de estatística e probabilidade através do futebol. Então, o nosso colega ele pensou em que vou usar gráficos de futebol, estatísticas que o futebol fornece, como, por exemplo, chance de um time cair para a segunda divisão, cair da primeira para a segunda divisão, o que para eles foi bastante interessante, né? A gente pôde ter essa interação de nós com eles e eles entre eles também, certo? Então aqui segue alguma imagem, como vocês podem ver, com os devidos rostos tampados, né? Quem está aparecendo aí são só os autores. Terceira aula, o uso do aplicativo gratuito para aplicação da atividade. Então nessa última aula a gente sentou, escolheu algumas atividades que foram trabalhadas nessas duas. E escolhida essas atividades, nós conseguimos trabalhar com eles um ambiente de competitividade graças ao aplicativo, porque a gente fez as questões no computador e mandava para eles no celular a sequência de questões, e eles conseguiam responder simultaneamente todo mundo, só passava a próxima questão se eles respondessem, se todo mundo respondesse. Então foram divididos em duplas e em trios, e para que pudessem competir entre si. E o aplicativo ia armazenando quem acertava e quem errava, para no final fazer um ranking. Aí, sobre as questões, foram escolhidas, por exemplo, essa questão aqui de média entre 4, 7 e 1. Então, eles tinham lá um tempinho, nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão vendo o cronômetro, né, de 168 segundos. Então, Então, tinham mais de 2 minutos aí para poder responder, entendeu? E continuando aqui a apresentação, vocês vão ver que a resposta aqui é 4. Então, além desse aplicativo, dessas opções para eles poderem responderem, ela também, assim que eles respondiam, já dava essa resposta. Bom, reflexões finais. Bom, eles demonstraram grande curiosidade e motivação para aprender. Isso se deu principalmente devido à abordagem que a gente considera inovadora, no sentido de que eles vinham já muito acostumados de uma abordagem um pouco mais tradicional, por assim dizer, mas que através dessa metodologia ativa de ter bastante interação com eles, ter bastante trazer coisas do seu dia a dia e também trazer essa questão de recurso tecnológico, ajudou bastante nesse interesse deles. E a aplicação dessas metodologias, bem como o uso da tecnologia, a gente considera que é fundamental para a formação desses indivíduos preparados para desafios do mundo contemporâneo, ou seja, um mundo que é cada vez mais tecnológico. Então a gente vê que os benefícios futuros deles são além do que a matemática oferece e também aquilo que a tecnologia oferece. Bom, finalizando a apresentação, as referências foram a BNCC e o IESE de Estatística Descritiva. E os agradecimentos, nós agradecemos a Escola Campo e os funcionários pela boa recepção, por ceder o espaço cedido e por toda a estrutura que proporcionou fazermos esse trabalho. Finalizo assim minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Sejam bem-vindos ao 4º Encontro de Iniciação à Docência ENID UFVJM 2023, Conectando Experiências. Eu sou Irailton Gomes Teixeira e, juntamente com minha colega Bianca Nunes Pereira, iremos apresentar o nosso trabalho intitulado O Jogo Pega Varetas, mediando a alfabetização matemática de alunos público-alvo da educação especial no Residência Pedagógica. Nesse relato, apresentamos uma experiência no programa Residência Pedagógica da CAPES, enfocando o 2º módulo. Destacamos a importância das metodologias ativas na docência e suas aplicações práticas no subprojeto de matemática. Nosso objetivo foi promover a alfabetização matemática entre os alunos da educação especial utilizando o jogo de pega-varetas. A atividade focou na adição de números naturais, evidenciando a evolução dos alunos na compreensão dos conceitos matemáticos, concentração e participação ativa.
Os alunos do chamado fluxo são alunos que têm entre 15 e 17 anos. Esses alunos são estudantes que já deveriam ter se formado no ensino médio. Entretanto, a dificuldade encontrada por eles nos conteúdos básicos de matemática e de outras disciplinas fez com que eles não conseguissem concluir o ano escolar. Com o intuito de impulsionar o progresso desses alunos, a Escola Estadual Dr. Manuel Esteves Ottoni, em colaboração com o Programa de Residência Pedagógica, decidiu disponibilizar um espaço dentro da instituição para que o programa, juntamente com seus residentes, pudessem ter a oportunidade de realizar atividades voltadas para o aprimoramento das habilidades matemáticas básicas desses estudantes, promovendo assim seu crescimento acadêmico. As atividades eram conduzidas em uma sala de aula cedida pela escola. No início da nossa rotina de trabalho, dedicávamos um momento à organização do material a ser utilizado, incluindo lápis, papel, borracha e o conjunto de pega-varetas. Em seguida, nós procedíamos à chamada dos alunos para iniciar as atividades. A realização da atividade do jogo pega-varetas ocorria da seguinte maneira: primeiramente, a subdivisão da turma em 3 grupos. Em seguida, a explicação das regras e como ocorreria a atividade. Então, a atividade ocorria da seguinte forma: era dado para cada grupo um conjunto de pega-varetas. A partir daquele momento, os alunos deveriam jogar o jogo com base nas regras explicitadas. Ou seja, retirar uma vareta por vez, sem que esta vareta movimente outras. Se isso não ocorrer, o aluno continua a jogada. Ao final de cada rodada, era solicitado aos alunos contabilizarem o total de varetas que tinham retirado. Acabado este processo, era solicitado novamente que entregassem a outro colega suas varetas, para que o colega verificasse se a contagem está correta. Por fim, era dado um valor diferente para cada cor de vareta e solicitado a realização da contagem total de varetas, com o mesmo procedimento que o anterior. Como dito anteriormente, a sala de aula era subdividida em 3 grupos. Inicialmente, os 2 primeiros grupos, voltados para a alfabetização, interagiam com os residentes às 7 horas da manhã até às 8h15 da manhã. A etapa final compreendia o grupo das operações básicas, que participava das atividades com os residentes das 8h15 da manhã até às 9h30 da manhã. Cada grupo era composto por 3 participantes e recebia assistência de um dos residentes ao entrar na sala designada. A seguir, vocês vão ver vídeos e fotos da realização da atividade. Não dá da tropa, não dá. 10. 10, 20. 3. Por que 3? Você tirou pra cima. Aí ficou 3, velho. Ficou 4. 20 pontos. Deixa eu descobrir que não vai dar tirar essa azul, porque essa azul está escorada dentro, você não faz a minha de volta. Deixa o preto. Qual a estratégia? Nas primeiras vezes que a atividade foi realizada, os alunos realizavam a contagem total das varetas, uma a uma. Com o passar dos meses, que a atividade foi realizada mais vezes, os alunos começaram a contabilizar o valor total das varetas, agrupando de 3 em 3 ou de 5 em 5, e assim sucessivamente. Quando foi dado um valor específico para cada cor de vareta, os alunos começaram a separar por cores e multiplicando o valor da cor pela quantidade de varetas retiradas daquela cor, finalizando com a soma total de todos os valores.